Boa noite a todos. Meu nome é Imenez, uma alcoólica hoje, buscando recuperação. Recuperação é um dia de cada vez, só por hoje. Feliz por estar aqui falando a vocês sobre mim. Mas foi pedido a mim que falasse sobre o nosso 8º e nosso 9º passo. Eu gostaria de lembrar que num primeiro passo eu admito minha impotência perante o álcool e a perda do domínio da minha vida. No segundo passo, eu acredito que um poder superior está me devolvendo a sanidade. No terceiro passo, eu decido entregar a minha vida, nas mãos de um poder superior. No quarto passo, eu faço um destemido inventário moral de mim mesma. No quinto passo, eu admito perante Deus, perante eu e perante, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de minhas falhas. No sexto passo, eu prontifico-me a conseguir, separar o adolescente do adulto, ou seja, aquela pessoa totalmente imatura com aquela pessoa que tem realmente a vontade de amadurecer, devido aos passos, porque os passos me dão a condição de um amadurecimento, No sétimo passo eu vou lá buscar aquela tal daquela humildade que se faz necessário para que seja tirada de mim, algumas coisas. E no 8º passo eu vou fazer a lista das pessoas a quem eu prejudiquei. Pessoas essas que até então, quando eu estava na ativa, eu acreditava que era problema meu, que era assunto meu e que eu não prejudicava ninguém. Imagina! Lê do engano. É só no 8º passo que eu começo a tirar as vistas do meu umbigo, do meu egocentrismo e começo então a ter um vislumbre do que se pode ser o egoísmo esclarecido. Porque o ruim no ser humano não é ser egoísta. O ruim do ser humano é ser egocentrado, que é uma coisa que eu sempre fui, com uma garrafa na mão, extremamente egocentrada, só pensando mesmo em mim e que tudo na vida tinha que ser em torno de mim. Nunca parei para pensar se eu prejudiquei alguém com aquela minha maneira desequilibrada de ser, com aquele beber destrutivo, com aquela maneira que eu era. Eu nunca parei para pensar. Só que durante esses 7 passos anterior ao 8º, é bastante provável que eu tenha começado a pensar sobre isso. A primeira vez que eu peguei um papel para fazer lista, não encontrei ninguém. Eu racionalizava, eu justificava, afinal de contas, eu fiz isso para o fulano porque o fulano me fez aquilo. E eu não conseguia fazer lista. Não demorou muito tempo quando eu falei com meu padrinho, e depois que ele me esclareceu algumas coisas, me ajudou a abrir um pouco mais a minha mente. Aí então, gente, eu precisava de um papel higiênico, de um rolo de papel higiênico, da lista tão grande. E é legal porque eu comecei a encabeçar essa lista, inclusive com pessoas que eu acreditava que tinham sido por causa delas que eu fui beber. Olha a arrogância e a prepotência. Olha a prepotência da criança. E qual não foi minha felicidade que no meu caso, papai encabeçou a lista. Papai encabeçou a lista naquela época. Eu tinha, assim, um desafeto muito grande entre eu e meu pai. Havia uma ruga entre eu e meu pai que eu não conseguia desfazer disso. Só que com a prática dos 7 passos anteriores ao 8º, eu comecei a ter um entendimento. E a minha lista foi crescendo e eu fui fazendo lista. Inclusive de pessoas que eu nem imaginava se estavam vivas, se estavam mortas, porém, alguma coisa dentro de mim falava que eu tinha que botar o nome daquela pessoa na minha lista, porque aquela pessoa fez parte dos meus desafetos de ativa. Consegui colocar essas pessoas na minha lista. Consegui pôr todas elas. Inclusive, quando eu fui fazer depois a reparação no 9º passo, eu lembrei de outras pessoas que eu deveria ter colocado na minha lista e coloquei numa forma espiritual de falar, de ser. Por conta de que eram pessoas de hospitais, porque quando eu tinha meus surtos, quando eu tinha minhas loucuras, Quantas vezes eu não fui parar dentro de pronto-socorro, E chegava lá bruta, nossa, marruda,
né? Se não chegasse lá desmaiada, chegava lá cortada, cabeça rachada, dente quebrado, sangue descendo por algum canto e o pessoal querendo me ajudar e eu braba, querendo morder todo mundo. Até essas pessoas eu coloquei na minha lista. Coloquei. Para nós mulheres, tem umas outras coisas que também deverão ser colocadas na lista. Para nós mulheres que tivemos filhos abortados, também deverá ser colocado na lista, viu, mulheres? Para nós mulheres. Para os homens que tiveram filhos abandonados, que deixaram os filhos para lá, não quiseram saber, porque muitos nem eram os pais, né? Não, o filho não é meu, deixa isso para lá, não quero saber. Esses filhos também deverão ir para a lista, viu, pais? Viu? Também deverão. Porque lá atrás, quando eu fiz um minucioso e destemido inventário moral de mim mesma, é bastante capaz que eu tenha colocado essas pessoas lá no meu inventário, né? É bastante capaz, porque se eu não fiz isso, eu deverei fazer outro quarto passo, né? Porque esses filhos também deverão ter a nossa atenção, né? Para as mulheres, os filhos abortados e para os homens, os filhos abandonados, né? E não tem essa de que, mas eu não tenho certeza se era meu filho. Na dúvida, coloque. Na dúvida, coloque esses filhos na lista. Mas eu não sei se nasceu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que foi. Coloca na lista. Né? Coloca na lista. Bobagem, coloca na lista. Coloca todos na lista. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas têm muitas recaídas, não conseguem ficar firme no programa, porque quando chega lá no quarto passo, começam a fazer a mesma coisa que eu fazia, eu começo a fazer a mesma coisa que eu fazia na ativa. Começo a mentir, começo a manipular, procrastino, minto pra cacete, não consigo colocar determinados detalhes da minha vida, cachorrada que eu fiz, safadeza que eu fiz num quarto passo. Aí quando chega agora aqui no 8º passo, que eu preciso colocar tudo isso, o nome dessas pessoas, né, na lista, eu não consigo. Fala, mas pra que isso? Porque se faz necessário. Se faz necessário. Quem fala isso não sou eu. Leiam o 8º passo. É só ler aqui, ó, 8º passo. Lê. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados, né? Então ela é bem abrangente. Já o enunciado do 8º passo já abrange tudo. Ainda fala assim, ó, com o novo conhecimento de nós mesmos, poderemos desenvolver as melhores relações possíveis com todas as pessoas que conhecemos, né? É uma incumbência difícil, é uma tarefa que poderemos realizar com crescente habilidade, sem, contudo, jamais concluí-la. Aprender a viver em paz, companheirismo e fraternidade com qualquer homem e mulher é uma aventura comovente e fascinante. Todo A acabou descobrindo que pouco pode progredir nesta nova aventura de viver sem antes voltar atrás e fazer realmente um exame acurado e impiedoso dos destroços humanos que porventura tenha deixado em seu passado. Tá vendo? Não é eu que falo. Tá aqui no nosso 8º passo. Na dúvida, leiam o 8º passo. Tá com dúvida? Lê de novo. Tá com dúvida? Procura um padrinhamento, procura um companheiro, procura uma pessoa que tenha realmente feito lista, tá? Porque não adianta nada eu querer me apadrinhar com um companheiro que não tem experiência daqueles passos. Porque eu conheço muitos companheiros que falam assim, mas eu tenho um monte de afilhado. Você tem um monte de afilhado? Tem. Faz 20 anos que eu estou no programa, nunca escrevi 4º passo. Eu acho estranho isso. Eu acho isso muito estranho. Companheiro, você tem experiência de um 8º passo? Não. Eu nunca precisei fazer. Não tem. Como é que você vai ser padrinho de alguém? Né? Como é que eu vou pegar uma pessoa, você é a madrinha de uma pessoa, né? Sendo que eu não tenho experiência dos 12 passos em todas as minhas atividades, né?